Você não foi criado para viver apenas com base na sua própria força, nem para carregar sozinho o peso das batalhas da vida. Há um limite para aquilo que o corpo e a mente suportam, mas Jesus não tem limites. Somente Ele pode te conduzir de volta ao descanso, à paz que o mundo não entende e à segurança que nenhuma circunstância pode roubar. É por isso que, mesmo quando tudo parece desabar, você não deve desistir. Mesmo quando o dia é pesado, quando as notícias machucam e o amanhã parece incerto, lembre-se, você não está sozinho. Há um Deus que vê, que ouve e que sustenta. Neste instante, fale com Ele. Não espere o momento ideal, o momento é agora. Chame por Jesus Cristo. Peça para que o Pai abra os olhos do seu espírito, para que o medo se dissolva e a fé se levante dentro de você. Que Ele te permita enxergar o que os olhos humanos não veem, o exército celestial que te cerca, o muro invisível de proteção que te guarda, os anjos que estão posicionados ao teu redor, e que, ao perceber isso, você encontre descanso e coragem, porque o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. Quando o cansaço te encontrar, ore. Quando a alma doer e as forças parecerem desaparecer, cante. Há poder em adorar mesmo quando o coração está cansado, porque é nesse ato que a presença de Deus renova o que estava se perdendo. Somente o Senhor pode trazer alívio à alma abatida. Nenhum sucesso, nenhuma conquista humana é capaz de oferecer o descanso que Ele dá. Está escrito em Salmos, capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essa verdade ecoa como um lembrete de que mesmo quando o corpo enfraquece e o coração vacila, Deus continua sendo a força que te mantém de pé. Ele é a rocha firme, o refúgio eterno, o alicerce que não se move. E se hoje você se encontra no meio de uma tempestade, respire fundo e lembre-se, a sua força vem do céu. O mesmo Deus que te sustentou ontem continua sustentando hoje e jamais deixará de fazê-lo. E quando atravessamos momentos assim, é natural que o coração busque respostas. Queremos entender como tudo isso vai se encaixar, como o sofrimento de agora pode, um dia, se transformar em algo bom. Queremos detalhes, queremos um mapa do caminho. Senhor, se o Senhor vai abrir uma porta, como isso vai acontecer? Em que momento virá o socorro? Quanto tempo mais terei que aguentar antes que o milagre aconteça? Fazemos essas perguntas porque o ser humano teme a fraqueza. Queremos parecer firmes, fortes o suficiente para suportar. Mas a verdade é que tentar controlar tudo e compreender cada detalhe é justamente o que nos cansa. Quando insistimos em resolver tudo sozinhos, acabamos confiando mais em nós mesmos do que em Deus. E é aí que o peso aumenta, a mente se agita e o coração perde o descanso. Confiar em Deus é abrir mão do controle e descansar no seu poder. É dizer com convicção: eu não entendo o caminho, mas sei em quem confio. A minha carne pode fraquejar, mas o Senhor é a força do meu coração. Ele é a minha porção eterna. Mesmo quando o cenário parece confuso e as respostas não chegam, ainda assim você pode afirmar com fé: o Senhor é a minha rocha, e nele está firmada a minha força. Imagine a vida como um barco navegando em um oceano imprevisível. Há dias em que as águas estão calmas, o sol brilha e o horizonte parece seguro. Mas também existem dias em que os ventos sopram fortes, as ondas se levantam e a tempestade tenta te fazer naufragar. E é justamente nesses dias que muitos perdem o foco. Olham para o vento, ouvem o trovão, observam o relâmpago e esquecem quem está dentro do barco com eles. Esquecem que o Deus que acalmou o mar com uma palavra ainda está presente e que Ele nunca abandona aqueles que o invocam. Por isso, hoje eu te convido a mudar a sua maneira de olhar.
Tire os olhos do medo, do caos e das ondas e fixe o olhar em Jesus. Ative a sua fé. Há uma grande diferença entre saber sobre Deus e crer verdadeiramente nele. Muitos sabem que existe um Criador, mas apenas o conhecimento não transforma. É a fé viva, aquela que se lança em confiança, mesmo sem entender, que muda o coração e renova o espírito. Crer em Deus não é saber que Ele existe, é depender dele quando tudo parece desabar, é confiar quando não há lógica, é permanecer em paz mesmo no meio da tempestade. Mas aquele que verdadeiramente conhece o Senhor não apenas reconhece sua existência, ele confia nele. O cristão de fé entende que Deus não é uma ideia distante, mas o Criador vivo e soberano, que sustenta o universo e governa cada detalhe da existência com perfeição. O conhecimento é resultado do aprendizado, mas a fé nasce da entrega. O saber se apoia em provas, mas a crença se apoia na confiança. Quem apenas sabe de Deus busca evidências. Mas quem crê de verdade, descansa nele mesmo sem ver. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Crer é andar mesmo quando o caminho não está claro. É confiar mesmo quando a lógica diz o contrário. É permanecer firme mesmo quando os ventos sopram na direção oposta. Jesus disse que bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Esses são os verdadeiramente abençoados, porque vivem não pelo que os olhos percebem, mas pelo que o coração crê. Crer é abrir mão do controle. É colocar os planos, os medos e as dúvidas nas mãos de Cristo e dizer: Senhor, a minha vida é tua. Eu confio em ti, mesmo quando não entendo. Na vida, sempre teremos escolhas. Você pode escolher confiar em Deus, ou pode escolher viver escravizado pelas circunstâncias. Pode optar por acreditar que o Senhor está no comando, ou pode se prender aos cálculos e probabilidades deste mundo. Mas uma coisa é certa: a incredulidade sempre caminha ao lado do medo. Quem não crê que Deus é o provedor, vive atormentado pelo medo da falta. Quem duvida que Deus é o curador, vive refém do medo da enfermidade. Quem não confia que Deus está presente, acaba acreditando que está sozinho. Essas pessoas alimentam o medo em vez de alimentar a fé, e o medo é o oposto da confiança em Deus. Com frequência, olhamos a vida por um prisma lógico e humano, mas Deus não se move pela lógica, ele se move pelo propósito. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, ele continua dizendo: você é mais que vencedor. E mesmo quando você atravessa o vale escuro da incerteza, ele sussurra: não temas, porque eu estou contigo. Haverá momentos em que será necessário silenciar o mundo à sua volta. Calar as vozes que dizem não vai dar certo, é impossível, você não consegue. Essas vozes alimentam a dúvida, sufocam a esperança e drenam a fé. Mas se você escolher dar a Deus uma chance, se decidir confiar apesar do medo, verá o impossível acontecer. Verá a palavra se cumprir diante dos seus olhos, porque Deus honra aquele que confia. Afinal, está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para confundir os sábios, e escolheu as fracas para envergonhar as fortes. É assim que o Senhor trabalha. Ele transforma o improvável em milagre, o fraco em testemunho e o impossível em realidade, para que todos saibam que o poder é dele e não nosso. Isso quer dizer que quando alguém olhar para você e disser que você não pode, que você não é capaz, que é pequeno demais para ser usado por Deus, você pode responder com fé e convicção: o meu Deus escolhe o fraco para confundir o forte, o improvável para manifestar o seu poder. Quando te chamarem de incapaz, lembre-se de que Deus nunca escolheu os mais preparados, Ele prepara os escolhidos.
Quando disserem que você não tem o que é preciso, recorde-se de que é justamente através das suas fraquezas que o Senhor revela a sua glória. Por isso, ouse acreditar. Pare de olhar para as razões pelas quais algo não pode acontecer e comece a olhar para o Deus que transforma o impossível em realidade. O seu milagre pode estar a um passo da sua fé. Acredite em Jesus. Acredite que a sua situação não está longe demais para Ele agir. O que parece impossível aos olhos humanos é o campo perfeito para Deus demonstrar o seu poder. Tudo o que Ele pede é que você creia. Agora, feche os olhos e ore com o coração. Senhor Jesus, Tu és a luz da nossa vida, o alicerce da nossa fé e a razão da nossa esperança. Hoje nos colocamos diante de Ti e declaramos: confiamos em Ti, Senhor. Não em nossas forças, não nos nossos recursos, mas no Teu nome poderoso, que está acima de todo nome. Alguns confiam em riquezas, outros em poder humano, mas nós confiamos em Ti, o Deus que nunca falha. Fortalece a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa confiança. Renova dentro de nós o fogo da esperança que o medo tentou apagar. Ajuda-nos, Rei Jesus, a confiar como confiou Jó, aquele que mesmo em meio à dor e à perda declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Dá-nos uma fé inabalável, que não se abala diante das tempestades. Uma fé que permanece firme quando tudo parece desabar. Uma fé que não desiste mesmo quando o silêncio do céu parece longo demais. Tu és o Deus que liberta e quebra correntes. Tu és aquele que cura, restaura e transforma corações quebrados. Por isso, clamamos ao Teu nome, Jesus, porque onde o Teu nome é invocado, o sobrenatural acontece. Senhor, entra neste lugar. Enche o ambiente com a Tua presença. Muda a atmosfera ao nosso redor. Faz cair toda a opressão, todo o peso, toda a escuridão. Derrama sobre nós a Tua unção, que a Tua presença habite em nossos lares e traga paz onde há conflito, luz onde há trevas e libertação onde há opressão. Na Tua presença, Senhor, maldições são quebradas. Na Tua presença, toda palavra contrária perde o poder. Na Tua presença, as armadilhas do inimigo são expostas e destruídas. Por isso, Te pedimos com humildade e fé. Habita em nós, Jesus. Reina nos nossos corações. Enche as nossas casas com a Tua glória. E que a Tua presença seja o ar que respiramos, a força que nos move e o refúgio onde sempre encontramos descanso. Expulsa, Senhor, tudo aquilo que não Te pertence. Afasta de nós todo espírito impuro, toda presença que não vem de Ti. Que nenhuma força das trevas tenha acesso à nossa mente, ao nosso lar ou ao nosso coração. Repreende, em nome de Jesus, toda perturbação espiritual, toda influência maligna, toda sombra que tenta se levantar contra a Tua luz. Nós declaramos com autoridade: se não vem de Deus, nós não queremos. Se não carrega a Tua presença, nós rejeitamos. Se não traz paz, nós não aceitamos. A Tua palavra diz em Salmos capítulo 31, versículos 19 e 20: como é grande a Tua bondade, Senhor, que guardaste para os que Te temem, que mostras à vista de todos os que em Ti se refugiam. No esconderijo da Tua presença, Tu os proteges das intrigas humanas e os escondes sob o Teu abrigo contra a contenda das línguas. Senhor, que nós sejamos contados entre aqueles que Te temem, Te amam e Te buscam com sinceridade. Esconde-nos em Teu abrigo seguro, onde nenhum mal pode nos tocar. Que nenhum plano do inimigo prospere, que nenhuma palavra contrária tenha poder sobre nós. Cobre-nos com o Teu favor e envolve-nos com a Tua graça poderosa. Faz de nós servos fiéis, que Te honram em cada passo, em cada decisão. Livra-nos da tentação de seguir os caminhos fáceis do mundo e fortalece-nos para permanecer firmes na verdade, mesmo quando ela for difícil.
Vivemos em tempos sombrios, Senhor, cercados de engano, vaidade e corrupção. Mas os nossos olhos estão voltados para Ti, Rei Jesus. A Tua palavra é a nossa bússola, a nossa lâmpada e a nossa única direção. Tu és a nossa luz em meio à escuridão. Ilumina os nossos caminhos, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para discernirmos o certo do errado, o bem do mal, a verdade da mentira. Que a Tua luz penetre as trevas e desfaça toda confusão, toda dúvida, toda mentira disfarçada de verdade. Enche-nos da Tua presença até que não sobre espaço para nada que não seja Teu. Que cada pensamento, cada palavra e cada ato sejam guiados pela Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo habite em nós como fogo consumidor, queimando o pecado, purificando a alma e trazendo vida nova. Senhor, fica conosco, sela-nos com a Tua paz. E que a Tua presença seja a muralha ao nosso redor, o escudo à nossa frente e a voz que nos guia por onde formos. Purifica, Senhor, o nosso coração. Se houver em nós pecado escondido, revela-o com a luz do Teu Espírito e dá-nos coragem para nos arrepender de verdade. Se existir mágoa, orgulho ou falta de perdão, concede-nos graça para liberar perdão e caminhar em liberdade. Queremos viver com o coração limpo, leve e totalmente entregue a Ti, Jesus. Pai amado, dá-nos um coração obediente à Tua vontade, sensível à Tua voz e disposto a seguir o Teu caminho, mesmo quando ele for estreito. Ensina-nos a andar com retidão, humildade e temor, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Mesmo quando a carne enfraquece e o coração se cansa, nós proclamamos com fé: o Senhor é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Quando as águas da aflição nos cercarem, Tu estarás conosco. Quando atravessarmos os rios turbulentos das lutas, eles não nos afogarão. E quando caminharmos pelo fogo das provações, não seremos consumidos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso protetor e o nosso refúgio eterno. A Tua palavra garante que os que se afastam de Ti perecem, mas os que habitam em Tua presença permanecem em segurança sob as Tuas asas. Por isso, hoje escolhemos permanecer colados ao Teu coração, porque é ali que encontramos paz, direção e descanso. Tu és a nossa fortaleza nos dias de tribulação, o abrigo seguro quando tudo parece desabar. Tu nos cobres com Tua bondade e nos guardas com Teu amor inabalável. Está escrito em Salmos, capítulo 31, versículo 19. Quão grande é a Tua bondade, Senhor, que reservaste para os que Te temem e confiam em Ti. Por isso, esconde-nos em Tua presença, Senhor. Protege-nos dos ataques do inimigo, dos enganos e das palavras que tentam ferir. Livra-nos das armadilhas invisíveis e das intenções ocultas do mal. E mais do que isso, Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo. Que a Tua presença nos envolva completamente. Que a Tua luz penetre nas áreas mais sombrias da nossa alma, até que toda a escuridão seja dissipada. Transforma o nosso interior, purifica os nossos pensamentos, renova o nosso coração e faz de nós instrumentos vivos da Tua graça e da Tua glória. Que a cada dia sejamos mais parecidos contigo, Jesus, refletindo o Teu amor, a Tua paz e a Tua santidade neste mundo que tanto precisa de Ti. Que a Tua presença, Senhor, habite em nossos lares e preencha cada cômodo com paz. Que esteja presente em nossas famílias, unindo corações, curando feridas e restaurando laços. Que esteja em nossos relacionamentos, guiando-nos com amor e sabedoria. Que esteja em nossas decisões, para que cada escolha seja feita sob a luz da Tua vontade. Seja a Tua presença a muralha que nos protege, o escudo que nos cerca dia e noite, o abrigo seguro onde encontramos descanso. Jesus, Tu és o centro de tudo, és a força que nos sustenta quando tudo parece ruir, a paz que acalma o coração aflito, a rocha firme que nos impede de cair.
E hoje, com fé e reverência, declaramos: mesmo que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a força do meu coração e a minha herança eterna. Senhor, quando os ventos da vida sopraram com fúria, Tu foste o abrigo que me protegeu. Quando as águas da aflição quiseram me afogar, Tu estendeste a Tua mão e me erguiste. Quando o fogo das provações me cercou, Tua presença se fez escudo e não permitiu que eu fosse consumido. Por isso, eu Te louvarei mesmo em meio à dor, Te adorarei mesmo durante a espera e Te exaltarei ainda mais quando chegar a vitória, porque em todas as estações da vida Tu estás comigo. Tu és o Deus que não abandona, que não falha, que permanece. Tu és o Emanuel, o Deus conosco, e é nessa certeza que o meu coração encontra descanso. Mesmo que o mundo mude, Tu permaneces o mesmo. Mesmo que as forças me faltem, Tua graça me renova. Mesmo que eu não veja o caminho, Tua mão me guia. Por isso, Senhor, eu descanso em Ti, eu confio em Ti e escolho permanecer firme na fé, sabendo que quem Te tem, tem tudo. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia sem agir. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda ouve orações. Você pode ser o instrumento que levará fé, consolo e esperança a outra vida hoje.